Bom, então continuando então o nosso capítulo 8, né? Nós estamos na videoaula parte 4, né? Então aqui a gente vai falar sobre centro instantâneo de rotação, tá? Então esse é um conceito muito importante para a gente dar sequência e entrar na parte do método gráfico para analisar a velocidade e aceleração. Então, eu coloquei duas situações aqui, ó. Vamos imaginar uma roda, né? Se movimentando num plano horizontal em duas situações. Primeira, rolamento puro, né? Então essa roda está girando e não está tendo nenhum deslizamento, né? Nenhuma patinagem dessa roda. Imagina isso aqui como se fosse a roda de um veículo, né? Se deslocando no pavimento. A primeira situação, rolamento puro, e a segunda situação, deslizamento puro, tá? Nessa situação de deslizamento puro, a gente pode interpretar de duas formas. Uma situação de deslizamento puro seria, por exemplo, o carro parado, né? Com o freio de mão puxado, totalmente travado, e aí você começa a acelerar, né? Imagina o carro numa subida e a roda começa a patinar. Então o carro está totalmente parado, mas a roda começa a girar e deslizando aqui, né? No pavimento e gerando esse deslizamento puro. E outra situação seria o carro, por exemplo, em alta velocidade, sem um sistema de ABS, né? E aí você pisa no freio com muita força, trava a roda. Então você está tendo deslizamento puro aqui no contato da roda com o pavimento, né? Nós vamos interpretar as duas formas, tá? Então, o que é o centro instantâneo de rotação? A definição de centro instantâneo de rotação, que a gente vai aplicar a mecanismos, né? Está relacionado a avaliar o centro de rotação de um corpo em relação a outro corpo e não do corpo em relação a ele mesmo, né? E eu vou fazer uma pergunta a vocês. Analisando essa roda, nessa situação, né? Imagina a roda com rolamento puro. Esse é o primeiro caso. Qual seria o centro instantâneo de rotação da roda em relação ao solo? Pensem um pouquinho aí qual seria a resposta de vocês para a gente continuar discutindo. Se for o caso, até pare o vídeo. Aparentemente, muitos podem pensar que o centro instantâneo de rotação seria o centro da roda, né? Porque automaticamente você acaba pensando qual que é o centro de rotação da roda em relação a ela mesma, né? Então, o centro de rotação da roda em relação a ela mesma vai ser sempre o centro geométrico da roda, né? Mas a pergunta que eu fiz foi, qual que é o centro de rotação da roda em relação ao solo? Né? Por que ele recebe o nome de centro instantâneo de rotação? Porque ele pode mudar de lugar. Em cada instante de tempo ele pode estar num lugar diferente. Né? Então a resposta seria: qual que é o centro instantâneo de rotação de toda a roda em relação ao solo? A resposta seria o ponto de contato, né, da roda com o pavimento, com a situação de rolamento puro. Então, todos os pontos da roda vão girar em relação ao solo no ponto de contato. Aquele ali seria o centro instantâneo de rotação da roda em relação ao solo, né? Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a velocidade do centro, né, da roda, considerando então que ela esteja girando aqui, ó, com ômega, né, no sentido horário, e supondo que o R é o raio da roda, então o vetor que representa a velocidade aqui, ó, do centro da roda, né, vai ser o quê? Ômega vezes o raio, né? E isso vai me dar a velocidade, por exemplo, do carro, né, que é a velocidade do eixo, né, do carro, da roda. Então representa a velocidade de translação do carro, né? Numa situação de rolamento puro, eu estou aproveitando, né, totalmente, 100% do movimento, né, que está sendo transmitido da roda, né, e fazendo o carro se movimentar. Agora, se eu analisar, por exemplo, um ponto que está lá em cima, né, o ômega é o mesmo ômega, né, mas agora o raio vai ser duas vezes o R, é o diâmetro da roda. Então, esse vetor aqui ele vai ser bem maior, vai ser duas vezes ômega vezes o raio, né? Porque ele está representando a distância desse ponto até o centro instantâneo de rotação, né? Essa seria a velocidade daquele ponto da roda em relação ao solo, né? Se eu pegasse um ponto, por exemplo, inclinado aqui, ó, né, e quisesse analisar, por exemplo,
a velocidade desse ponto em relação ao solo, eu teria que traçar uma linha aqui, ó, tracejada, né? E depois representar uma linha perpendicular a ela, né? Então eu teria aí, ó, o vetor velocidade, né? Colocar ele um pouco maior para ficar mais ou menos na escala. Esse seria o vetor velocidade, né? Em função desse raio aqui, né? Dessa distância aqui, dessa linha tracejada, né? Então, esse é o conceito de centro instantâneo de rotação, tá? Na situação de rolamento puro, né, nós fizemos essa interpretação. O centro instantâneo de rotação vai ser o ponto de contato da roda com o solo. Quando a roda girar, o ponto de contato muda, né? Ele caminha em relação à roda. Então, por isso que ele é instantâneo, né? Cada instante de tempo ele pode estar num lugar diferente, né? Na situação de deslizamento puro, vamos pensar primeiro na situação onde eu vou estar o carro parado, né? Com o freio de mão puxado, aí você começa a acelerar, a roda começa a patinar. Então o carro está parado, mas a roda começou a girar, né? Onde que vai estar o centro instantâneo de rotação nessa situação de deslizamento puro? Pensem um pouquinho. Nessa situação onde eu tiver 100% de deslizamento, né, o que vai acontecer? O centro instantâneo de rotação ele vai se deslocar do ponto de contato para o centro geométrico da roda. Tá? Não está tendo o movimento, né, só está tendo rotação ao redor do próprio eixo. Né? Então, esse centro instantâneo de rotação vai ser o centro da roda. Esse conceito é muito utilizado lá na dinâmica veicular, né, para avaliar o desempenho no arranque, né, do carro. Então vamos supor que um carro está arrancando, não tem um controle de tração e estabilidade correto, né, e ele começa a patinar. Então a pessoa acelerou demais, ele começa a patinar, mas o carro arranca, né. Eu estou perdendo parte do desempenho ali do arranque, né, nessa patinagem, mas ele também está se movimentando, o carro também está andando para frente. Como é que ficaria a velocidade digamos assim, o centro instantâneo de rotação, né? Onde que ele vai estar localizado? Nesse caso, vamos supor que eu tenho 20% de deslizamento, tá? E 80% de rolamento. Então, o centro instantâneo de rotação ele vai estar num ponto que vai estar a 20% da distância, né, do ponto de contato, porque eu tenho 20% de deslizamento. Então ele caminhou do ponto de contato, onde eu tinha 100% de rolamento, né, e se aproximou do centro geométrico da roda, mas essa distância desse ponto até aqui seria os 80% equivalente ao rolamento, né? Então isso daqui me daria, por exemplo, o R, né? Esse seria o R que eu iria usar para calcular a velocidade que o carro vai ter, né? Esses 20% aqui são as perdas devidas ao deslizamento, tá? E isso às vezes é muito utilizado para calcular o que é chamado de raio cinemático da roda, né? No caso de uma roda de um veículo, eu tenho vários raios para essa roda, né? Um dos raios, por exemplo, é o raio estático da roda, né? Que representa o raio da roda com o veículo, com o peso do veículo apoiado sobre ele, né? Mas o carro parado. Eu tenho também o raio geométrico. O raio geométrico seria o raio da roda sem nenhum peso sobre ele, né? Eu tenho também o raio dinâmico. O raio dinâmico seria o raio da roda com o peso do veículo sobre a roda e com o carro em movimento. Então isso vai alterar, né, também o diâmetro, né? Vai ter pequenas variações entre esses diâmetros. E o raio cinemático, ele é definido como a distância entre o centro geométrico da roda e o centro instantâneo de rotação. Então, quando eu tiver 100% de deslizamento nesse caso, o centro instantâneo de rotação vai coincidir com o centro da roda. Então, o raio cinemático vale zero. Então, ou seja, eu estou tendo 0% de rendimento, né, de eficiência no arranque. Ou seja, a roda está girando, mas o carro não está andando nada. Né? Eu estou desperdiçando 100% da potência lá do movimento que está vindo do motor. Né? Se eu tiver 20% de deslizamento, eu estou desperdiçando 20%. Né? Os 80% eu estou aproveitando. Então, o raio cinemático seria essa distância. 80% do raio total da roda. Tá?
E a última situação, que seria a situação de deslizamento puro, onde o veículo está em alta velocidade, não tem um sistema de ABS, né, que não deixa a roda travar, e aí o cara pisou no freio e travou a roda. Então a roda está deslizando, né, patinando lá no solo. Onde estaria o centro instantâneo de rotação numa situação como essa? O que vocês acham? Primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: a roda nessa situação ela não está mais girando, ela está transladando. Então, qual que seria o centro instantâneo de rotação do movimento de translação? É uma coisa importante que a gente tem a pensar o seguinte: eu não vou falar que o centro instantâneo de rotação não existe, eu vou falar que ele está projetado no infinito, né? Porque é aquela velha história, né? Uma reta nada mais é do que uma circunferência de raio infinito, né? Então, o centro instantâneo de rotação, nesse caso, do movimento de translação, ele existe, porém ele está projetado no infinito, tá? Então, se eu estiver, por exemplo, analisando o centro instantâneo de rotação de um movimento de um cursor que está transladando, eu falo que o centro está projetado no infinito. Em qual direção? Na direção perpendicular à guia do deslocamento. Então, nesse caso aqui, ó, nessa última situação, eu iria considerar que eu iria traçar uma linha, por exemplo, aqui, ó, perpendicular, né, ao solo, né, fazendo 90 graus com o solo, e o centro instantâneo de rotação eu ia colocar que ele está projetado no infinito. Tá? Pode ser indicado tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para cima quanto para baixo, tá? Mas eu falo que ele existe, só está projetado no infinito, tá? Então isso aqui foi uma discussão, né? A gente avaliando o movimento de uma roda, né? Que é mais fácil da gente interpretar para analisar os centros instantâneos de rotação, tá? Agora vamos pegar esse conceito que a gente discutiu aqui e vamos aplicar para um mecanismo articulado, né? Então aqui, ó, aqui nesse desenho dá para a gente ver bem, né? No caso ali do rolamento puro, o que eu teria seria ali, a velocidade no centro da roda seria essa velocidade tangencial do veículo. Lá no topo da roda seria uma velocidade que seria o dobro, né, dessa velocidade, porque eu tenho o dobro do raio, né, como a gente tinha comentado, tá? Agora, se eu estiver analisando o centro instantâneo de rotação de um mecanismo, e aí vamos pegar o nosso bom e velho mecanismo de 4 barras para poder fazer essa interpretação. E aí, se eu for fazer aquela numeração, né, que a gente já está acostumada, então eu vou pegar aqui, ó, o solo é número 1, essa barra número 2, essa barra número 3, essa barra número 4 e depois o solo de novo, né? Fazendo o que nós fizemos lá no capítulo 1 para numerar as barras. E aí, com essa numeração, eu vou começar a definir os centros instantâneos de rotação do meu mecanismo de 4 barras. Primeiro, vamos pensar no centro instantâneo de rotação da barra 2 em relação ao solo, né? Então, seria o centro instantâneo 1, 2 ou 2, 1, tá? Como a barra 2 está em contato, né, com o solo e está preso por um pino, esse pino aqui, ó, vai ser o centro instantâneo de rotação de todos os pontos da barra 2 em relação ao solo, né? Toda vez que eu tenho uma junta com pino, né, com uma articulação, fica fácil de fazer essa interpretação. Então aqui, ó, minha junta 1, 2 ou 2, 1, né, tanto faz, eu posso escrever das duas formas, está representado por aquele pino, né? E aí, se eu fizer essa interpretação para as demais juntas que estão conectadas diretamente uma na outra, fica fácil. O centro instantâneo de rotação da barra 2 em relação à barra 3 vai ser esse pino. Então, vai ser o centro 2, 3, 3, 2. Né? O centro instantâneo de rotação da barra 3 em relação à barra 4 vai ser aquele pino que vai ser o 3, 4 ou 4, 3. Né? E por último, o centro instantâneo de rotação da barra 4 em relação ao solo vai ser aquele pino ali, que seria o ponto O4, né? Que seria 1, 4, 4, 1. Ok? Então a gente avaliou todos os centros instantâneos de rotação entre as barras que estão adjacentes, né? Agora vamos interpretar e vamos avaliar o centro instantâneo de rotação das barras que estão opostas. Porque quando eu estou avaliando um mecanismo, não importa quantas barras ele tenha, eu sempre vou ter o centro instantâneo de rotação de uma barra em relação a todas as outras do mecanismo, em relação a todas as outras ligações.
Então, por exemplo, aqui no mecanismo de 4 barras, está faltando eu analisar o senso instantâneo de rotação da barra 2 em relação à barra 4 e da barra 3 em relação ao solo, né? Então, vamos interpretar qual que seria o senso instantâneo de rotação da barra 3 em relação ao solo. Quando eu tenho uma situação como essa, né? No caso, quem é que está conectando a barra 3 ao solo? De um lado é a barra 2 e do outro é a barra 4. Não existe mais nenhuma barra além delas, né? De cada lado. Só existe uma barra de cada lado conectando a barra 3 ao solo. Então, se eu quiser interpretar e analisar o senso instantâneo de rotação da barra 3 em relação ao solo, basta eu prolongar a direção dessas duas barras. Então, eu vou prolongar a direção da barra 2 e vou prolongar a direção da barra 4. E onde essas duas linhas se cruzarem, né, vai representar o ponto, deixa eu botar numa outra cor, aquele ponto ali vai representar o ponto, o senso instantâneo 1, 3, né, ou 3, 1, né? Não ficou bom não. Seria o centro, então, 1, 3 ou 3, 1, ok? Então, essa é uma forma de a gente encontrar o senso instantâneo de rotação quando eu tenho apenas uma barra de cada lado, né? Fazendo a conexão entre as barras, né? Entre as ligações que eu quero achar o senso instantâneo de rotação. Se por acaso aqui, ó, na barra 4, ao invés de ter somente a barra 4, se eu tivesse a barra 4 para cá, por exemplo, e a barra 5 para cá, né? Uma barra 4 aqui, uma 5 aqui, aí já não daria mais para fazer isso. Tá? Não daria para fazer esse prolongamento, porque eu não teria uma linha só para poder fazer o prolongamento, tá? Essa situação nós vamos ver daqui a pouquinho como é que eu faço para interpretar essa situação, tá? No mecanismo de 4 barras, né? Agora falta eu interpretar qual que é o senso instantâneo de rotação entre a barra 2 e a barra 4. Então eu teria que fazer a mesma coisa. Quem é que está ligando a barra 2 à barra 4? De um lado é a barra 3, do outro lado é o solo. O solo seria representado por uma linha que conecta o ponto A2 ao ponto A4, né? Deixa eu fazer em azul também, para ficar a mesma cor. Então aqui, ó, essa linha que está conectando esses dois pontos representa o solo. Então, se eu prolongar essas duas linhas, né? Essa daqui com a direção da barra 3, onde essas duas linhas se cruzarem, eu vou ter o senso instantâneo, que seria então o senso instantâneo 2442, correto? Então aqui eu acabei de encontrar o senso instantâneo de rotação de todas as barras do mecanismo de 4 barras em relação a todas as outras demais barras, né? Uma coisa importante que a gente pode fazer aqui, ó, interpretando esse conceito de senso instantâneo de rotação, vamos supor que eu fale para você que a barra 2 está girando com uma velocidade angular ômega, né? Como eu marquei aí, ó, no sentido horário. E se eu falar que esse ponto aqui é o ponto A e perguntar para você como é que eu faço para calcular a velocidade do ponto A, o módulo da velocidade do ponto A. Então esse ômega é o ômega 2, né? Se eu girar a barra 2 nesse sentido, eu vou fazer a barra 3 girar no sentido anti-horário, né? Esse seria o ômega 3. E a barra 4 vai ser empurrada, né, para lá, então o ômega 4 vai estar para cá. Então, tanto o ômega 3 vai estar no sentido anti-horário e o ômega 4 no sentido horário, né? Se eu fizer esse movimento aqui no mecanismo. Então, se eu quiser calcular o módulo do vetor VA, eu poderia pegar então o ômega, eu poderia calcular então pegando o ômega 2 e multiplicando pelo segmento, chamando esse ponto aqui de O2, né? Pelo segmento O2A, que seria o comprimento da barra 2, certo? O vetor VA seria perpendicular, né, ao raio, e ele estaria, por exemplo, aqui, ó, nessa direção aqui que eu acabei de desenhar esse vetor aqui que eu estou chamando de VA, tá? Esse seria o meu vetor VA. Bom, aí eu pergunto a vocês, seria possível calcular o módulo do vetor VA, determinar esse módulo do vetor VA, usando o ômega 3, ao invés de usar o ômega 2? Agora que eu encontrei esse centro instantâneo de rotação,
né, eu poderia fazer esse cálculo, né, usando o ômega 3. Porque olha só, o ponto O2 é o centro instantâneo de rotação da barra 2. Na barra 4, eu vou ter aquele ponto lá que eu vou chamar ele de O4, que é o centro instantâneo de rotação da barra 4 em relação ao solo. Se esse ponto aqui em cima representa o centro instantâneo de rotação da barra 3 em relação ao solo, eu posso chamar ele de O3. Né? Representa o centro de rotação de todos os pontos da barra 3 em relação ao solo. Então, eu poderia calcular o módulo do vetor VA pegando o ômega 3 e multiplicar pelo raio, que seria O3A. Né? Pegando essa distância aqui, ó, O3A. Tem que dar o mesmo resultado desse daqui, ó, de ômega 2 vezes O2A. E repare que o vetor VA vai continuar sendo perpendicular ao raio, né? Porque o O3A está alinhado com o O2A. Então, o vetor VA está perpendicular tanto ao raio aqui, ó, O2A, como também está perpendicular ao raio O3A. Tá? Então, posso calcular dessas duas formas. Tá? Encontrando esse centro instantâneo de rotação, poderia ser uma forma adicional de eu conseguir calcular, por exemplo, o ômega 3. Né? E aí eu consigo usar isso também para calcular o ômega 4. Né? Porque o VB ele também vai estar perpendicular tanto ao segmento, chamando aqui, então chamando esse ponto de ponto B, então o VB seria tanto perpendicular ao O4B, quanto também seria perpendicular ao O3B, né? E eu poderia usar qualquer uma das duas relações para calcular o VB, tá? É uma interpretação bem interessante que a gente consegue fazer, né? Usando, né, o conceito do centro instantâneo de rotação, ok?